Nesse tópico, riscos para a integridade institucional, nós vamos centralizar no monitoramento dos eventos de risco para a integridade. E aqui o foco é monitorar aqueles planos de ação previstos e o nível do risco desses eventos de risco. O foco central do RA é o monitoramento do risco para a integridade. Esse tópico não precisa constar no RAA, apenas realizar um monitoramento dos riscos para a integridade utilizando os mapas de risco disponíveis nos links a seguir. Eles estão aqui. E como é que a gente propõe esse monitoramento? Então, a unidade seguirá os seguintes passos para monitoramento dos riscos para a integridade. Plano de ação, avaliar controles existentes. Essa parte que está em cima aqui, ela se refere às abas da planilha, onde vão ser feitos os monitoramentos. Então, na aba Plano de Ação, essa é a lógica. Em cima está a aba, embaixo está a orientação do que fazer nessa aba. Aba Plano de Ação, atualizar o status das ações previstas em andamento ou atrasadas. Coluna Q. Vamos abrir uma planilha. Eu cliquei nessa daqui, de conflito de interesse, está aparecendo aqui em cima. Ao clicar nela, nós vamos ter a aba Plano de Ação, lá da orientação. E o que a gente precisa fazer nessa aba aqui, Plano de Ação? Bora voltar lá para relembrar. Atualizar o status das ações previstas ou em andamento ou atrasadas. Coluna Q. Então, nós vamos checar se essa ação foi implementada. Se tivesse um plano de ação desenhado aqui, o que a gente iria fazer? Atualizar o status. Clicando no seletor, se ela já tivesse sido concluída, você atualizaria aqui para o status concluída. Seria basicamente isso, já atenderia esse primeiro ponto. Mas se tivesse realmente concluída a ação. Nesse caso, não tem ação a ter o seu status atualizado. Nesse caso, você não vai precisar fazer nada. A orientação está lá, no caso de ter. Como não tem, então não precisa fazer nada. Voltando aqui para o roteiro, nós vamos ver a aba Avaliar os controles existentes. A orientação é revisar o nível de confiança dos controles preventivos. Revisar o nível de confiança dos controles contingentes. Caso o nível do risco residual esteja fora do apetite a risco, retorne para as abas Plano de Ação ou Plano de Contingência e defina novas ações de mitigação, preventivas ou contingentes, para reduzi-lo até o nível de tolerância a risco da instituição. Coluna A. Aba Avaliar controles existentes. Vou clicar nela. Coluna I. Então, esse é o momento de revisar essa avaliação do nível de confiança dos controles. Quais são esses controles? Eles estão aqui, ó, essa coluna de controles existentes. Esse controle aqui mitiga a probabilidade de ocorrência da causa. Então, e aqui está a causa que está sendo mitigada por meio desses controles aqui. O que a unidade vai precisar fazer? Revisar esse nível de confiança. Esses controles ainda são fortes mesmo? Se não, você vai clicar no seletor e vai selecionar o que mais se encaixar, conforme a orientação que está aqui em cima. Revisou todos da coluna I, agora a gente passa para a coluna S. É a mesma lógica, só que aqui pensando no controle contingente. Esse nível de confiança do controle permanece forte? Se permanece forte, você não vai fazer nada. Se ele reduziu a sua eficácia, então você vai vir aqui fazer a reavaliação, reduzindo também essa nota aqui do nível de confiança, onde inexistente é a nota mais baixa e forte é a nota mais alta. Feito isso para todos da coluna S, o próximo é a coluna AA. O que ele está pedindo lá? Vamos lá só para relembrar. Caso o nível do risco residual esteja fora do apetite a risco da Unifespa, retorne para as abas Plano de Ação e ou Plano de Contingência e defina novas ações de mitigação, preventivas e ou contingentes. Primeiro, a gente precisa saber qual que é o apetite a risco da Unifespa. Vai estar no anexo 1. Então, aqui é só para orientação. Para a instituição considerar um risco tolerável, ele precisa estar aqui entre pequeno e significante. O moderado, ele até pode ser tolerado. É interessante analisar o custo e o benefício
para a implementação de controles. Agora, um risco alto e um risco crítico, ele precisa, sim, ser mitigado por meio de controles ou preventivos ou controles contingentes. Então, agora, voltando na planilha, sabendo que o crítico e o alto são riscos intoleráveis para a instituição, então eu vou voltar lá e ver qual é o nível que deu aqui para esse evento de risco. Deu 1, né? Então, o risco residual aqui deu 1. E 1 é insignificante. Bora só checar lá de novo para saber. Sim, 1 está na escala de risco insignificante. Sendo assim, indica que o risco residual ou inerente já está dentro da tolerância a risco. Caso seja possível, podem ser estabelecidas atividades de controle mitigadoras. A única observação que eu peço para vocês terem um pouco de atenção a mais é no risco pequeno. Embora ele seja um risco tolerável, se o impacto for grande ou catastrófico, planos de contingência são extremamente recomendáveis. Nesse caso, é preciso fazer um plano de contingência. Bora ver onde tiver essa informação. Seria aqui, novo impacto, coluna Z. Se fosse o caso, nós iríamos aqui na aba plano de contingência, estabeleceríamos um plano de contingência, seguindo essas orientações aqui em cima. Ação a ser tomada para mitigar o quê? A consequência aqui da coluna E. Então, definiríamos aqui uma ação a ser tomada, o objetivo dessa ação, em que unidade se daria essa ação, o responsável pela execução da ação, como será implementada essa ação, e aqui pode descrever mesmo com todos os detalhes, é importante para a gente. Interveniente, então, quais outras unidades contribuiriam para a implementação dessa ação e quando, né, o evento se materializou, vai gerar consequências, essas consequências têm impacto. E aí, em que momento esse plano de contingência seria aplicado para minimizar esses impactos? E aí você vai colocar esse prazo aqui. Vamos imaginar uma segunda hipótese. O nível do risco, ele deu alto ou deu crítico. Então, são riscos intoleráveis. Esses riscos precisam de uma medida de tratamento, de preferência preventiva. Se a probabilidade for pequena e o impacto for bem grande, é interessante ponderar fazer as duas coisas, tanto o preventivo, que a gente chama aqui plano de ação, quanto o contingente, que a gente chama plano de contingência. Então, para fazer o controle preventivo, nós vamos ir na aba plano de ação e descrever o plano de ação referente à causa que vai ser tratada, que é a partir da coluna I até a coluna Q. Vai precisar de um prazo de início e um prazo de conclusão de implementação dessa ação. Então, aqui você vai descrever todo o seu plano de ação. Voltando para o roteiro, plano de ação, que é revisar a resposta ao risco. Nessa parte de revisar a resposta ao risco, é justamente aqui, na coluna H. Existem 4 respostas aplicadas pela instituição. Você pode aceitar e não fazer nada, igual está aqui, é não estabelecer medidas de controle. Compartilhar ou transferir envolve compartilhamento de responsabilidade sobre as consequências de um determinado evento de risco que venha a se materializar. Mitigação é a redução da probabilidade ou do impacto da ocorrência desse evento de risco. E evitar, geralmente na administração pública, a gente não tende a usar, porque é descontinuar o processo. E isso foge da nossa finalidade, que é gerar valor público. Para a gente descontinuar um processo, é deixar de fazer alguma entrega, deixar de realizar alguma atividade que talvez não possa ser retirada, porque tem como fundamento a aplicação de uma legislação, que geralmente não se usa evitar. Seria basicamente isso para todas as vezes que o evento de risco aparecer. Aqui, plano de contingência, definir plano de contingência, se necessário, colunas I a O. A gente viu, eu estava vendo aqui, o nível do risco. A gente foi lá na parte de plano de contingência.
Essa revisão é importante ser feita para todos os eventos de risco que aparecem aqui. Cada evento desse é uma planilha diferente que trata desse evento específico nos processos da unidade. Esse nosso exemplo foi baseado nos processos da Ascom, mas se aplica para os processos das demais unidades. Para cada um, você vai clicar aqui, já tem a planilha do R4. R6, clicou, já tem a planilha do R6. R9, clicou, já tem a planilha do R9. Então, feito para todos, a gente segue para a próxima atividade.